Voltamos agora. Tivemos aqui um problema técnico com a internet e tentamos resolver agora. Vamos ver, convidar todo mundo aí novamente, né? Para entrar. Emily Alexandrino, eita glória! Cadê vocês? Emily, minha voz tá com eco ainda? Tá fazendo eco na minha voz aí? Responda aí, me ajuda. Tá fazendo eco? Tá não, né? Massa! Tranquilo. Esperar o pessoal voltar agora. Quem teve que... Binho, amém, Binho. Acho que o eco parou agora, né? A gente teve um problema aqui, Rosângela. A gente teve um problema aqui na internet, um problema técnico. Mas agora acho que resolveu. Tá fazendo eco. Deixa eu convidar aqui a pastora Rose novamente. Vamos lá. Tivemos um problema técnico aqui, a internet deu pau. Logo agora. Coisas de internet. Tá fazendo eco ainda, né? Eu mesmo tô me ouvindo falar aqui. Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo você bem agora. Realmente tá fazendo eco aqui. Mas vamos com eco assim mesmo. Não sei o que tem. Então, pastor, vamos lá. Vamos lá. O que é que a senhora traz pra gente hoje pra gente falar sobre esse dia especial? Como você falou, né? Eu concordo plenamente. Todos os dias são os nossos dias, né? Todos os dias. Deus, ele, com a sua bondade, nos escolheu, né? A cada mãe para gerar aí um fruto, 2, 3. Eu, particularmente, só tenho um. Só vou continuar em um, né? Mas eu estava ministrando a minha alma, né? Lendo a palavra, e o Senhor falando comigo. Quantos versículos, né, existem na Bíblia nessa relação, né? Essa relação entre pai e filho. Pastora, parece que o eco tá vindo do céu. Deixa eu falar. Melhorou? Rose, tá me ouvindo coloca o fone. Então, se você tiver fone, eu tô pedindo pra você colocar o fone. Deixa eu colocar o fone. Só um minutinho. Aperte na câmera e câmera por enquanto. Só um minutinho. Amém, ao vivo é assim. Deixa eu ouvir é bom. Raíssa, graça e paz. Estamos aqui. Aguardando só a pastora ali, pegar um fone. E aqui, além do problema técnico que deu da internet, né? Um som rolando aqui na rua, mas agora eu sou oficina. Vejam se tá melhor. Sim. Melhorou? Perfeito, agora acabou o eco. Ah, que bom. Então acho que era o meu mesmo. É verdade. Acredito que era o meu. Até a sua voz melhorou também, viu, Josemar? Aleluia, Senhor, amém. Mas os meus cabelos continuam os mesmos.
E você também continua o mesmo. Uma simpatia de pessoa. Bom, então, eu acho que, modéstia à parte, eu estava hoje orando a Deus e dizendo para Deus que eu louvo a Ele porque essa questão desse respeito, dessa relação entre pai e filho, ele independe de religião. A religião, ela vem ajustar, ela vem moldar muitas coisas que nós, filhos, e nós, mães, precisamos. No nosso dia a dia, com os nossos filhos, com os nossos pais. E essa relação, eu particularmente falando, para mim sempre existiu. E é uma coisa que eu prezo muito, é uma coisa que eu costumo dizer que é primordial, é o que nos faz crescer, também independente de religião. Sempre friso, é importante. Eu entendi que apesar de que ter uma família maravilhosa, uma mãe maravilhosa, uns pais maravilhosos, eu precisava de Deus. E eu entendi que Ele que via moldando isso em mim, e aquele respeito que eu sempre tive por eles, aquele amor e aquela gratidão por eles só fez aumentar e só fez, digamos que, ter uma outra visão de tudo aquilo que Deus havia me dado. Então eu disse, Senhor, obrigada por essa oportunidade, porque eu acho que, modéstia à parte, eu tenho uma certa propriedade para falar sobre essa relação que eu acho que é primordial, é muito importante para um crescimento nosso, um crescimento dos nossos pais, um crescimento dos nossos filhos, porque sabemos que essa relação ela precisa existir. Muito mais importante, lógico, deles entenderem que nós somos amigos, nós somos os pais. Nós somos mãe, nós somos pais. E há um versículo na Bíblia, tem muitos, né? Eu estava assim lendo e assim me maravilhando, mas tem um que eu gosto demais, porque eu acredito muito, muito na palavra, né? E é um que eu digo, Senhor, ensina. Porque hoje em dia é muito difícil a gente aprender, o mundo aprender, os filhos estar aprendendo, infelizmente, sobre honra. Então, é um texto que eu gosto demais. Eu peço licença, eu vou ler esse texto. Um trecho só, é apenas um versículo que está lá em Êxodo, capítulo 20, né? E o versículo 12, que diz o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, eu acho que se todos entendessem o significado da honra, o que nós poderíamos trazer para as nossas vidas através desse versículo, há uma promessa. E ela diz que se nós honrarmos os nossos pais, né, os nossos dias serão longos na terra. E hoje em dia tem sido tão difícil. Eu tenho entendido que quando você não tem esse princípio, porque honrar é um princípio, não é? E Deus, ele não viola princípios, não é? Ele não viola isso. Então, se você honra, existe galardão. Se você honra, existe honra para você. Imagine honrar o teu pai e honrar a tua mãe. As pessoas sempre falam assim, dia das mães eu vou comprar isso. Dia do pai eu vou comprar isso. Especialmente falando dia das mães. Eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. É tão bom, né? É bom ganhar presente, quem é que não gosta? Mas eu costumo dizer que essa plantinha, ela necessita ser regada todos os dias. É você simplesmente dar um bom dia, dizer que ama, né? Deus te abençoe, mãe, eu te amo, né? E ter aquele carinho que a gente sabe que não vai ser, né? Para a vida toda. Então vamos honrar, vamos cultivar, vamos viver aquele momento com eles, né? Com ela, enquanto nós podemos. A nossa vida hoje, Josemar, é tão corrida, a gente não tem tempo para nada. Hoje, o ciclo que nós vivemos, ele nos impulsiona a isso. Eu entendo que nós precisamos trabalhar, nós temos outras coisas a fazer, nós temos filhos, mas se a gente parar um pouquinho e dizer assim, hoje eu não falei com ela, né? Hoje eu não dei um bom dia, hoje não tive tempo de ir lá, mas eu vou ligar. Né? E a gente vê, principalmente nos jovens, isso tem escorregado entre os dedos, principalmente entre os jovens. Jovens, se você está me ouvindo nesse momento, né?
honra o teu pai, né? Honra a tua mãe. Cultive esse amor, né? Esse respeito, porque também não tem-se hoje, infelizmente, né? Os filhos é tu, né? E eu lembro que até hoje o meu pai, quando eu chego lá e não dou a benção, ele faz benção a Rose. E aí eu digo, eita, pai, desculpa, benção pai, né? Que a gente sempre tem esse hábito, eu e meus irmãos, nós sempre damos a Geração benção a raiz, ele, a pastora. ela. Geração Geração raiz faz raiz. isso. Mas o que eu costumo dizer é que nós, cristãos, pais que têm aprendido com Deus, necessita pedir estratégia a Deus para que nós possamos conduzir os nossos filhos a não viver isso que o mundo tem impregnado e viver essa geração raiz. Ensinar eles a essa geração raiz, que infelizmente não tem existido. Não tem existido. Bença pai, Deus te abençoe, cabeça de boi. Bença mãe, não, Deus te abençoe. Bença pai, Deus te abençoe. É bênção recebermos bênção da parte dos nossos pais, da nossa mãe. E os próprios pais, infelizmente, com o modernismo, Deus te abençoe, vai, cabeça de boi. Vai e brinca. E a gente entende que isso é importante. A gente ri, mas a gente entende que isso é importante. É tão bom a gente ter essa bênção dos nossos pais. E hoje em dia porque tu não fizesse isso, porque tu não fizesse aquilo. E eu lembro que desde muito pequena, eu costumo dizer, quem quiser que me ache quadrada ou redonda, mas eu amo preservar os princípios. Isso é uma coisa que meus pais me ensinaram muito bem, foram princípios. Também costumo dizer, sempre, e repito para vocês que estão me ouvindo, que estão me vendo, que é algo que eu quero levar. É algo que eu tenho dentro de mim e que eu tenho tentado ensinar para o meu filho e que eu tento ensinar para as crianças na salinha da igreja. A gente sempre conversa sobre princípios, e são coisas que o dinheiro não vai comprar. São coisas que, se a gente perder, não é em qualquer situação que eu posso encontrar. Então, os princípios, eles precisam existir. E um dos é o respeito, é a honra, é o carinho, é a gratidão, é o amor. Ah, mas isso já passou. Não. Isso não passou. Isso permanece. Aí eu tenho dito sempre, eu sempre converso com meu filho e às vezes eu saio da casa da avó dele, cadê a benção de vovó, E falou mais grosso, epa, é tu? Não, É senhora. Eita, seu avô tá ligando. Vamos lá escutar vovô, vamos dar uma boa noite, vamos dar um... Porque muitas vezes nossos pais, eles só querem isso, uma certa atenção da gente. E a gente, por tanta situação, a gente não tem esse tempo para dar essa atenção. Então, não procure somente o segundo domingo de maio. Mas vai lá no sábado, vai lá à noite, se você puder, Janta lá com ela, Dá aquele momento de atenção, escuta o que ela tem para te dizer, Você jovem, obedeça aos seus pais, obedeça a sua mãe. O desejo imenso dos nossos corações como pai, você sabe, Josemar, o que eu estou falando, é realmente conduzir os nossos filhos no caminho do bem. Eu costumo dizer que ainda que nós erramos, a nossa intenção não é errar. Nós não temos a intenção de errar. Verdade. A nossa intenção é acertar. Às vezes você diz assim, mas você tá protegendo demais. Você fez isso e errou. E eu digo, meu Deus, mas a minha intenção não foi errar. Eu não queria passar isso, eu não queria fazer isso, E aí, com o desejo de acertar, a gente acaba errando. Mas eu acho que foi muito pertinente esse tema. Eu acho que deveria ser mais em outras ocasiões, em outros locais, em outros momentos, ser mais cultivado. Principalmente, repito, no meio dos jovens,
dos pré-adolescentes, né, até das crianças, porque eles estão crescendo e eles já vão entendendo. Eu costumo dizer, Josemar, que um adulto ele não se forma de 12 anos, de 13 anos, ele é formado desde o ventre até da sua mãe, porque aquilo que a gente ministra, a gente entende, né? Que nós estamos ministrando nele, para que ele seja, e crescendo desde muito pequeno, entendendo que ele não vai ser crente, ele não vai honrar, ele não vai... Porque o seu pai porque o seu pai honra, porque o seu pai faz. Ele precisa entender que ele faz porque ele ama a Deus, porque é o correto, né? Porque é o melhor lugar para se estar, é na presença, é aprendendo com ele. Então... assim, eu gostei demais desse tema, eu achei maravilhoso. Aleluia. Eu falo demais, viu? Qualquer coisa, Aleluia. Pode interromper aí, porque eu amo falar do Senhor, eu amo falar essas experiências. Somos dois. O texto que a pastora leu aí de Êxodo, né? Êxodo 20, 12. Foi 12, não foi? Isso. 12. Sobre honrar pai e mãe. No Novo Testamento fala que é o primeiro mandamento com promessa, né? Ele é o primeiro mandamento com promessa. Então, meu irmão, que incrível, né? Na véspera do Dia das Mães, nós falamos sobre a honra que os filhos devem ter na direção das mães, né? No quesito obediência. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala a direção que ele dá aos pais na direção dos filhos e dos filhos em direção aos pais. Ele fala, pais, não irritem os vossos filhos. Dos filhos, obedeçam, honrem os vossos pais, né? E é incrível. Então, se você quer viver muito na terra, meu irmão, se você quer ter uma vida próspera na terra, uma vida longa, honra teu pai, honra tua mãe. Hoje, em especial, estamos falando da figura materna, honra a tua mãe. Às vezes, você só tem, da figura dos pais, você tem apenas a tua mãe. Então, meu irmão, aproveita, como a pastora disse, desde o início, desde essa semana, quando eu comecei a divulgar que teríamos essa data especial, eu comecei a dizer, domingo, sabe que dia é domingo? Sabe que dia é domingo? E aí eu mesmo respondia, domingo é o dia do Senhor, porque o dia das mães é hoje, foi ontem, é amanhã, o dia das mães é todo dia. Nós precisamos aproveitar o máximo possível a oportunidade de estar juntos com essa pessoa incrível que, junto com o nosso Pai, né, terreno, nos proporcionou, segundo a vontade de Deus, fomos escolhidos ali entre milhares de espermatozoides, fecundamos o óvulo, fomos ali gerados e essa pessoa extremamente maravilhosa nos deu a luz, nos possibilitando ter a vida através do nosso Deus. Então, assim, honra teu pai, honra tua mãe, respeita, faça tudo quanto você puder, enquanto você está com eles aqui na terra, né? Enquanto você pode fazer alguma coisa por eles, faça. Não deixa para amanhã para dizer que ama a tua mãe, para dizer que ama o teu pai. Muito mais que palavras. Demonstre isso com as suas atitudes. Porque, às vezes, as palavras não condizem, pastora, com as nossas atitudes. Então, precisamos ter esse cuidado de alinhar a nossa palavra com a nossa atitude, né? Precisamos ter esse cuidado. Outra coisa, Zé, tem pessoas que dizem, mas eu não vou lá, mas eu mando um presente, né? Eu vou lá, mas eu comprei isso. Eu costumo dizer, como eu havia falado antes também, tem coisas não, valores, dinheiro não compra. Atenção, um carinho, não compra. Eu vou lá amanhã e levo um presente. Queridos, não é suficiente. Talvez ela receba com carinho, com gratidão, mas eu tenho certeza que o que ela deseja ou desejaria era um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de respeito, né? Porque isso deveria ser normal e corriqueiro. Sim. Mas não. Hoje precisa de uma forcinha, precisa de um empurrãozinho, eu preciso de um tempo. Precisa do comércio. Do comércio, né? Do comércio, né? Eita, eu tenho que comprar.
Eu preciso comprar para levar amanhã. Queridos, leve hoje, leve ontem, leve segunda, leve terça, né? O importante não é essencialmente aquilo que você está levando de material, mas aquilo que você pode levar, né? No sentimental, no espiritual, é orar, é ligar e está precisando de oração, né? O que é que você está precisando? Aquilo que eu não posso fazer, Deus, Ele pode. Porque tem pessoas, Josemar, que só querem um abraço, só querem uma oração. Tem uma mãe, né? Tem alguém que você talvez considere como mãe, não seja sua mãe realmente biológica, mas que te criou com tanto carinho, com tanta dedicação, né? Com tanto amor, e você hoje simplesmente pelas circunstâncias da vida coloca tanto obstáculo, né? Ah, eu não posso, ah, eu não vou, mas ela sabe que eu não posso, ela sabe que eu não tenho tempo, né? E nós nos preenchemos com isso, né? A gente acha que, ótimo, ela entende, e a gente se conforma. Ah, porque ela entende. Mas às vezes no íntimo só ela sabe a falta que ela tem sentido sua, né? Só ela sabe a falta que ela tem sentido de um telefonema, como eu havia dito antes. Então, queridos, não deixa para você fazer amanhã o que você pode até fazer hoje, independente de ser domingo, de ser sábado. Acabou essa live. Poxa, não faz tempo que eu não falo com a minha mãe. Deixa para amanhã, vou ligar hoje. Amanhã eu ligo de novo. Liga hoje, Vaso. Liga hoje, Vaso. Deixa para amanhã, não. Isso, dá lá uma palavra de ânimo, né? Uma palavra de bênção. Ah, pastora, eu tenho um testemunho. Eu tenho um testemunho aqui para contar. Ela sabe disso, a gente viveu isso junto, minha mãe. Eu era recém-convertido, novo convertido, sabe? E eu estava numa cruzada evangelística aqui no bairro, aquelas que tem trio elétrico, com vários cantores e tal. E tava lá um cantor chamado Abel Porto. Só os crentes raízes conhecem Abel Porto. Os Nutella só conhecem o worship, casa worship. Mas os raízes conhecem Abel Porto. E tava aqui, pastora, o Abel Porto, né? Ele cantou várias canções, mas a última canção que ele cantou, meu Deus, eu era novo convertido, eu nem tinha muita consciência assim do que era movido ao Espírito Santo, do que era sentir a presença do Espírito Santo. Mas quando ele cantou aquela canção que fala da atitude da mãe dele, do sacrifício da mãe dele, do amor que a mãe dele tinha por ele e o quanto que ela orou, o quanto que ela se sacrificou em Deus para que a vida dele seja alcançada, meu Deus, como eu chorei, como Deus falou meu coração, porque até aquele momento da minha conversão, eu ainda não tinha externado o amor que eu sinto pela minha mãe, a gratidão que eu tenho por ela, aquela coisa toda, né? E eu fiquei com o coração muito apertado naquele dia, porque o testemunho dele é muito forte do que ele viveu com a mãe dele, né? A mãe dele morreu nos braços dele, né? Orando, ela estava orando de joelho, e ele foi lá com ela, e ela morreu nos braços dele. Eu falei, meu Deus, eu não quero que isso aconteça comigo, não. E eu fui naquele dia, cheguei na minha casa, pastora, e fui muito angustiada, e fui orar, e fui dormir. Mas o Espírito Santo começou a me envolver. Eu não conseguia dormir, aquilo me inquietando, eu comecei a chorar abundantemente, a ponto de chamar a atenção dela. Ela estava dormindo, ela levantou, aí todo mundo na minha casa levantou, eu também levantei, todo mundo, o que foi que houve, o que foi que aconteceu, o que foi que houve? E eu não conseguia falar. Aí eu disse assim, Mãe, eu preciso dizer uma coisa à senhora. Ela começou a chorar também, já antecipadamente. Deus falou muito comigo, ele disse para mim que eu tinha que dizer para a senhora o quanto eu lhe amo, o quanto eu sou agradecido, me perdoe por qualquer mal que eu tenha feito. Foi um chororô, um quebrantamento, todo mundo na minha casa chorando esse dia. Mas foi algo incrível. Que experiência. Pastora, o interessante é a gente parar e pensar um pouquinho. Existem na Bíblia personagens que eram estéreis e lutaram tanto para ser mães. Umas com a motivação correta, outras com a motivação nem tanto correta, mas queriam muito viver essa dádiva da experiência de ser mãe. Eu conheço pessoas no meu convívio, na igreja onde já fiz parte, onde congreguei, que tinham esse problema também para engravidar, para gerar filhos, e Deus operou milagres nessa área também, né? Mas que se a gente for comparar aqui
quando se fala de mãe, na igreja, fala a verdade, quando se fala de mãe, é dia das mães, todo mundo vai lembrar primeiro de que vamos fazer o teste. Tem duas personagens que a senhora pode lembrar, que eu acho que todo mundo lembra. Quando fala assim, algo sobre mãe, de quem a senhora lembra? Eu lembro da minha mãe. Algo sobre ela. Na Bíblia. Ah, biblicamente falando. Sim. Ah, eu claro lembro que a senhora lembra da sua mãe. Lembro sempre, né? Eu lembro muito. Quando fala de, biblicamente falando sobre mãe, né? Eu lembro que o Senhor diz que o amor comparado, né? O amor que se compara a ele é o amor de mãe, né? E quando ele diz que ainda que ela se esqueça, ele não esquece de nós. Para você ver o quanto é importante o amor de uma mãe, né? E o quanto eu costumo dizer que eu estava hoje ainda comentando com uma amiga que eu não tinha dimensão desse amor enquanto eu não era mãe. Eu sabia, as pessoas falavam para mim, olha, você só vai saber quando você for. Aconteciam algumas coisas com os meus sobrinhos que eu via minha irmã, minha cunhada tomar algumas atitudes ou ficar triste. E eu dizia, tem motivo para isso, né? Mas que besteira. E hoje eu tenho essas reações, né? Acontece alguma coisa com ele que não é séria, mas aí eu fico triste, né? Quando alguém bate nele, algum coleguinha, alguma coisa, e eu fico ali, meio que, é normal, é coisa de criança, mas você como mãe, você sente. E eu digo, meu Deus, eu não sabia esse amor, essa dimensão desse amor, né, que você tem por um filho. E se o filho bem soubesse, né, desse amor que nós como mães sentimos, eu acho que não existiria esse descaso, não existiria muitas vezes hoje esse desrespeito, né? Tem tantas mães, como você colocou aí, né, que quanto sofre para ter um filho, passam por tantas situações, mas querem um filho, né? E quando se tem esse momento, cresce muitas vezes assim, meu Deus, né? Eu te pedi tanto, né? O que é isso que eu estou vivendo, né? É verdade. Então, se um filho bem soubesse, se você hoje jovem estiver me ouvindo, né? Se você bem soubesse o sacrifício que nós mães fazemos para tê-los, né? Para criá-los, que hoje em dia eu costumo dizer que não é só ter. Ter não é o suficiente, qualquer uma tem, mas você criar hoje em dia, e nós cristãos nos caminhos, é muito complicado. Né? É muito complicado. Você constrói algo e o mundo vem e desconstrói. A sociedade, ela impõe algo o qual você parece que está falando errado, que está fazendo errado. Porque hoje, infelizmente, o certo é errado e o errado é certo. Então é como se você dissesse assim, eu construí isso, porque isso hoje não está de pé. Porque essa construção não continuou de pé. Né? Porque, infelizmente, nossos filhos saem aí para um estudo, para uma faculdade, para um trabalho, para uma escola, e, infelizmente, o que tem se imposto aí fora é algo totalmente deturpado daquilo que o Senhor, Ele nos instrui como pai a ensinar os nossos filhos. Né? Por isso que desde que eu engravidei, eu consagrei o meu filho ao Senhor, desde que Aleluia. eu soube que eu estava grávida, eu não sabia se era menino ou se era menina, eu não tinha certeza, mas já tinha falado comigo, então lá no fundo eu entendia que seria um menino, eu sabia que seria um menino, e quando eu descobri, a gente foi logo, eu e meu esposo, colocando as mãos na minha barriga, e a gente já foi consagrando, e eu digo, Senhor, ele vai crescer. Né? Não sendo crente cristão, homem de Deus, porque os pais dele são. E não porque os pais dele são do altar, mas porque ele já vai crescer entendendo que é o melhor lugar para se estar. É na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Então, é um aprendizado diário. Aleluia. Você ensina com a sua vida, você ensina com a sua postura, você ensina literalmente ensinando o caminho. Olha, não é por aqui, é por aqui. Olha, não faz assim, porque a Bíblia diz assim. Eu gosto muito, muito de me respaldar na Bíblia.
Eu amo ministrar para alguém, falar para alguém e sempre colocar versículos porque eu costumo dizer que contra fatos não há argumentos. Então, assim, É mesmo. Bíblia. Olha, a palavra diz assim. A palavra do Senhor diz assim. Eu gosto demais. Eu sempre digo isso a ele. Filho, a palavra do Senhor diz assim. Do Senhor conhece, sabe? Eu caiu novamente. Agora voltou. O vídeo pausou, pastora, Ok? porque acho que a minha internet aqui tá falhando um pouquinho. Agora voltou. Voltou. Então, Zé, com todo respeito, viu, minha gente? Perdão, eu chamo de Zé muitas vezes. Mas isso que eu entendo em Deus. É isso que Deus fala comigo até antes de ser mãe. Né? Esse desejo que eu tenho, né? De ver o meu filho, de ver os filhos dos meus filhos, de ver essa geração, não só da minha linhagem, mas gerações hoje que têm nascido, crianças da idade do meu filho. Né? Como eu oro, eu digo, Senhor, o que serão dessas crianças que daqui a um tempo não vai ser mais crianças, com esses ensinamentos que o mundo hoje tem imposto? Né? Você tem um desejo e em Deus você pede esse discernimento, você se esforça, você paga um preço de oração, de jejum pelo seu filho. E de repente, nada daquilo que você... Mas eu costumo dizer que a Bíblia diz que nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar. Né? Então eu digo, Senhor, eu quero ensinar o meu filho no caminho que ele deve andar. Né? Para quando ele crescer, ele não venha a se desviar. Então, mães, não desistam dos seus filhos. Orem. Eu costumo dizer que quando a gente ora, alguma coisa acontece. Ainda que hoje eu não consiga ver a nossa oração, ela fica como um memorial registrado. Né? Então, continue orando, pagando o preço de oração, de jejum, de propósito pelo seu filho, né? Pela sua filha, que hoje você não vê naquele caminho que você queria que ela estivesse, né? Mas que a fé e a perseverança no Senhor, ela permaneça, seja um combustível para que você diga, hoje eu não vi, mas amanhã eu vou vê-lo. Né? Hoje eu tenho ouvido isso dele, mas amanhã eu não vou ouvir mais. Né? Porque eu sirvo a um Deus que ele pode todas as coisas. Muita gente, nós limitamos muito o poder de Deus. Isso é em tudo em nossas vidas. Nós limitamos aquilo que ele pode fazer. Eu costumo dizer que ele é ilimitado. Misericórdia. Quem é limitado sou eu e é você, mas ele não é. Sim. Ele é ilimitado. Né? Ele faz coisas que a Bíblia diz que nem os olhos viram. Não chegou ao entendimento humano que ele pode fazer com você. Então, aleluia. A palavra para mim, Josemar, ela me alegra, ela me fortalece. A palavra, ela me ensina, né, para que eu venha ensinar o meu filho e não temer o mundo. Porque deve ter muitas mães hoje que dizem, poxa, é tão fácil falar, mas vá viver, né? Vá tentar fazer, porque meu filho está assim, ele tem respaldo para tudo, ele tem palavras para tudo, mas, repito, contra fatos não há argumento. É ministrar a palavra. E eu quero pegar um ganchinho seu aí, viu? É orar. Quero pegar um gancho seu aí. Amém. Vou pegar um gancho na sua palavra aí, do que a senhora falou sobre a questão da oração. Antes de pegar o seu gancho, eu quero fazer um parênteses aqui, porque entrou aqui, né, na nossa live a Jéssica Barros, que hoje está aniversariando. Quero deixar aqui ao vivo, registrado aqui na nossa live. Parabéns para você, Jéssica Barros. Deus te abençoe poderosamente. Obrigado Parabéns, pela minha honra amada. que nos Deus dá em estar aqui junto conosco nesse dia, nessa live especial de Dia das Mães do Falando Entre Nós. E também entrou aqui nossa colega de trabalho antes, né? Na empresa que trabalhamos, a Ruth. Que alegria, Ruth, ter você conosco, viu? Sim,
Rutinha, Deus te abençoe. Rutinha! Bem-vinda, Rutinha, pela primeira vez aqui conosco. E agora eu quero pegar um gancho, pastor, aí na sua palavra, porque eu quero falar aqui de uma mulher que lutou para ter o seu filho, né? Que é Ana. Lá em 1 Samuel, a história do profeta Samuel começa com Ana. Lá em 1 Samuel, no capítulo 1º, capítulo 2º, é ali que começa a história de Samuel, mas começa por Ana. Ana, que era a mulher de Elcana, né? Ele tinha uma outra mulher, a Penina, e Ana era estéril. E a rival dela, que não deveria ser rival, era a segunda esposa de Elcana, a Penina, ela era fértil, ela tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. Mas Penina, todo ano, humilhava a Ana, desprezava a Ana, porque ela dava filhos ao marido e Ana não. Isso. A ponto de Ana fazer aquilo que a senhora falou, pastora. No capítulo 1 ainda, Ana, quando sobe para a cidade para fazer a oferta de sacrifício, né, que anualmente eles faziam, Ana vai até os pés do sacerdote ali, e ali começa a orar muito angustiada, muito aflita, e diz o texto bíblico que Elcana amava muito mais a Ana. Tanto é que na hora de comer, da oferta que voltava para eles, de alimento, ele dava uma porção dobrada para Ana. Ele tinha um maior sentimento por Ana. Então, olha Iracema aí, ó. Ah, que legal. Juliana também, eu interrompi agora aqui para falar com o povo. E aí, pastora, Ana começou a se angustiar, ficar aflita, foi lá aos pés do sacerdote, agarrou-se nos pés do sacerdote e começou a orar de uma forma tão intensa, tão profunda, que ele não conseguia entender. Né? Ana passou por um processo, Ana passou por todo um processo para poder viver o milagre da gestação, o milagre de ser mãe. Ela amava o seu marido, ela queria viver a maternidade em Deus, e ela fez um voto ali. O sacerdote olhou para ela e fez. Já houve um julgamento. Ela estava ali de um jeito, no íntimo dela, no profundo dela, da boca dela não saía palavras, os lábios só se mexiam. Somente Deus sabia o que ela estava dizendo. O sacerdote ali, pastora, todo cru, todo carnal, na carne ali. Oh, meu Deus, olha o julgamento do cara, tá embriagado. O sacerdote julgou que Ana estava embriagada. Isso. Ana disse, não, meu senhor, me ajude, eu não estou embriagada, não. Eu estou aqui muito aflita, estou aqui derramando meu espírito, estou derramando meu coração, abrindo meu coração diante do meu Senhor, para que ele se compadeça de mim, para que ele se lembre de mim. Aleluia! Porque aquilo que a pastora acabou de falar aí, sobre a oração, sobre consagrar o teu filho ainda no ventre, sobre orar pelos teus filhos todas as noites, não só na noite antes de dormir, mas onde você estiver, está trabalhando, está fazendo atividades no teu lar, vai consagrando teu filho, cada caminho dele. Isso. Ana ali, ela conseguiu chamar a atenção de Deus. Ela sofreu anos de humilhação da outra esposa do seu marido, porque a outra era fértil e ela não. E o marido de Ana disse para ela, e o que foi que o marido de Ana disse para ela? Ana, eu não sou muito melhor para você do que 12 filhos? Ele estava satisfeito só em ter ela, mas ela queria, por amor a ele, dar uma descendência vindo dela também. E tudo estava dentro do propósito de Deus. Que história linda o Senhor nos deixou, né? A história de Ana, a história de Samuel. Começando pela atitude de Ana, porque Ana teve uma atitude. Ana foi uma mulher que teve uma atitude, né? Ela era estéril, mas ela queria viver um milagre. E ela buscou esse milagre. Na mesma noite, voltando para casa, quando eles voltaram para casa, Ana, Elcana e toda a família, de madrugada, quando voltaram para casa, Elcana coabitou com Ana, e o que aconteceu? Diz o texto que Deus se lembrou da sua serva. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, e Ana, verdade. E sem esquecer, pastora, da última atitude de Ana. Eu adiantei aqui um pouquinho o texto, né? A última atitude de Ana qual foi? Ela fez um voto ao Senhor. Ela fez um voto ao Senhor. Olha, Senhor, se tu te lembrares de mim, se o Senhor me abençoar com um filho, eu devolverei ele para tua casa. Ele irá te servir, ele ficará todos os dias contigo, da sua vida contigo. O Senhor eu vou me dar, mas eu vou devolver. Eu quero ser agraciada, mas eu te devolverei. Consagrarei no teu altar. Aleluia. Aleluia por isso. Então quando Deus agraciou Ana com a sua gestação, com o seu filho, e Samuel nasceu, e o nome Samuel significa o quê? Significa
ou nome de Deus ou pedir a Deus, né? Quando pesquisa no hebraico, o mais próximo é porque ela pediu a Deus, e isso é incrível. Então, Ana votou. Primeiro, Ana passou por um processo. Ela queria ser mãe, e ela passou por um processo. Ela passou por um processo de humilhação, de desprezo, não do seu marido, porque o seu marido a amava e a valorizava por quem ela era. Ele a amava mais do que tudo. Mas ela queria agradar o seu marido, concedendo-lhe a descendência vindo dela. Ana fez o que toda mulher deveria fazer nesses casos de esterilidade, pastora. Ana, ela foi aos pés daquele que poderia resolver o seu problema. Ela estava aflita, angustiada, amargurada, mas ela foi chorar e clamar aos pés do Senhor Jesus. Aos pés do Senhor. Ela foi clamar a Deus. E Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu e atendeu seu clamor através do voto. Ela fez um voto, ela fez um compromisso. Deus, eu me comprometo, se o Senhor lembrar de mim, me abençoar com o filho, eu me comprometo a devolver ele para o teu altar, para a tua casa, para te servir junto ao sacerdote. E assim se fez. Ana passou o período de desmamo de Samuel, que é aproximadamente 3 anos naquela época. Hoje em dia é 6 meses, né? Mas naquela época era 3 anos. Haja leite, viu? Era 3 anos naquela época. Mas não tinha leitinho, né? Então tinha que dar de mamar mesmo. Então, Ana cumpriu seu voto. Depois do período de desmamo, ela foi até o sacerdote e entregou Samuel, né? Com voto nazireu. Não passaria navalha na sua cabeça, não beberia vinho, né? Se manteria puro. Então, assim, quantas atitudes Ana nos deu de lição nesse texto do capítulo 1º, capítulo 2º de 1 Samuel, sobre uma mãe que se posiciona, muito ter o seu filho, que se posiciona. Isso, porque assim, nós estamos muito acostumados a, infelizmente, a ficar com aquilo que ou nós estamos vendo, ou que o mundo nos diz, ou que é normal para o mundo. Quando você tem armas, eu tenho armas. Nós mães, nós mulheres, nós temos armas. Vocês homens, mulheres, o homem em si, o povo de Deus, né? Tem armas. O Senhor nos dá estratégia para viver nesse mundo utilizando as armas. Mas as pessoas, infelizmente, muitas vezes não querem usar. E uma das armas muito poderosas que nós temos é a oração. É o posicionamento em Deus. É entender que se eu me posicionar, orar, fazer a diferença, eu vou obter. Ah, mas isso já acontece comigo há muito tempo. Ah, eu já faço isso, pastor, eu já faço isso, Josemar, há muito tempo. Eu quero dizer a você que o teu tempo não é o tempo de Deus. E nós não podemos, de forma nenhuma, desistir porque não chegou o tempo. O tempo dele é perfeito. O que nós precisamos continuar fazendo é orar, pagar preço, é votar, por que não, né? É entrar em propósitos, em jejuns. Quantas armas nós temos? Veja quantas coisas eu já falei. Então, assim, a gente se acostuma. Ah, é assim mesmo. Ah, eu vou fazer o quê? Ah, mas não muda. Ah, eu tô cansado, né? A Bíblia diz que ele não dá um fardo além do que nós não podemos suportar. Não. Então, se você está passando, minha irmã, né, é porque Deus tem permitido por algo. Mas que isso não vai permanecer para todo sempre. Existe nós fomos chamados, você teve seu filho, a sua filha, com um propósito. Entenda isso. Né? Nós nascemos para o louvor da glória dele. E eu tenho certeza que é esse o desejo do seu coração para com seu filho. Então, o que é que eu posso fazer? Vamos usar as armas. Eu tenho arma, você tem arma. Vamos usar. Eu lembro que eu fui para um congresso de mulheres há uns anos atrás, e a pastora dizia assim, que os filhos dela pequeno, ela já orava, já ungia a cama deles, e já declarava um casamento segundo o coração de Deus para a vida deles. Eles eram muito pequenos. E Deus, ele sempre me lembra, né? Quando eu oro pelo meu filho, eu oro todas as áreas da vida dele, inclusive o casamento. Ele só tem 6 anos e meio. Mas eu digo sempre ao Senhor, eu digo, Deus, para ele ter uma mulher de Deus, ele precisa ser um homem de Deus. Porque uma mulher de Deus não vai querer um homem se não for de Deus. É verdade.
Então, assim, se eu sou uma mulher de Deus, eu não vou procurar qualquer homem, qualquer adolescente, qualquer jovem. Eu vou querer um homem segundo o coração de Deus. Então, uma mulher só vai olhar para o meu filho, uma mulher de Deus, se ele for de Deus. Então, o que eu sempre oro, eu digo, Senhor, você vai dar uma mulher segundo o teu coração, mas eu entendo que ele precisa ser um homem segundo o teu coração. Então, eu já oro pelo casamento dele, pela vida secular, né, pelos sonhos dele, pelo ministério dele. Eu digo, Senhor, que você guardou e vai trazer a revelação para a sua vida, eu também já oro. Então, mulheres, usem armas. Mães, usem armas para com seus filhos. Filhos, orem, né? Vivam embaixo desse propósito, né? Dessa honra, desse amor, que é o amor de mãe. Não deixe. Pastora, o Rafael Leonardo, ele comentou aqui assim, ele colocou, penso que alguns irmãos se esquecem que não é só consagrar a criança, e sim, como a pastora disse, tem uma conduta que encaminha os seus filhos em direção ao Senhor. Perfeito comentário de Rafael. Isso. Eu acho que muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, as tuas atitudes vão falar mais do que as tuas palavras. Eu costumo dizer que nós somos espelho para os nossos filhos. Sempre. Né? Espelho. Ele vai querer fazer aquilo que eu faço. Não é que o meu esposo ele faz. Então ele vai crescer. Eu quero fazer igual a minha mãe, porque eu vi minha mãe fazendo. Isso. Eu vi a minha mãe falando, né? Eu vi. Então, se nós queremos criar um filho que nos honra, né? Que honra princípios, que honra a Deus, porque se ele honra a Deus, ele entende quem é Deus, ele vai honrar a mãe, ele vai honrar o pai, ele vai honrar o líder. Ele vai entender que quem está acima dele, ele precisa honrar. Então, mas partiu de quem? De quem ensinou a ele. Né? Há uns 15 dias atrás, eu estava comentando isso com algumas pessoas íntimas. Eu entrei no quarto, meu esposo estava orando com o meu filho. E quando eu entrei também, para entrar naquela atmosfera de adoração e oração no quarto, ele levantou e disse, mamãe, eu até chorei. Aí eu disse, foi, filho, você chorou? Ele disse, foi, chorei. Eu senti um negócio aqui. Eita! Ele disse que sentiu um negócio aqui. Foi o Espírito Santo, mamãe. Eu senti o Espírito Glória Santo. Glória a Deus. E eu achei Aleluia. muito interessante, porque assim, ele levantou com os olhos, né, enxugando o rosto, e eu disse, Senhor, nos ensina. Nós Aleluia. não falamos isso porque queremos ser talvez melhores ou maiores, não. É porque eu entendo que isso não é só de mim, isso não parte. Sei que tem muitas mães, talvez, hoje me ouvindo, né, ou algumas mães, mas algumas mães que praticam isso, né? Mas como a prática da nossa vivência em Cristo e no nosso dia a dia. Porque a célula principal é a nossa família, amém? Isso, é a sim. nossa célula principal. É aquele que está dentro de casa. Eu costumo dizer que ser crente na igreja é muito bom. Né? Ser crente para um vizinho é muito bom. Mas ser aquele cristão autêntico que exala a presença do Senhor, que reflete, né, aquele amor, é dentro da sua casa que o teu esposo precisa ver, os teus filhos precisam ver. Então, eu acho muito, Rafael, também muito importante a questão da vivência, do ensino no dia a dia, das palavras que você profere. Muito cuidado, mães, com aquilo que você profere. As palavras têm poder. Muito tem poder. Amém. Isso aí, pastora. Eu falei da atitude de Ana, mas eu observei, por exemplo, a motivação de Raquel. Raquel, né? Vê, mais um caso em que o marido tem duas esposas. No caso de Jacó, coitado, ele amava Raquel, igual a Elcana. Ele amava Raquel, mas aí o tio, o pai das duas, né? O pai de Raquel e de Lia fez aquele velho arrumadinho do capeta, né? E fez aquela atrapalhada todinha. E aí, Lia era fértil e Raquel estéril. Mas ali criou-se uma competição. A motivação ali foi estranha. Errada. A motivação foi estranha, porque Lia, que era fértil, dizia,
Eu engravidei, agora ele vai me amar mais, porque eu vou dar um filho a ele. Aí engravidou de novo, agora eu vou dar o segundo filho a ele vai decidir ficar só comigo. O terceiro filho, agora ele vai ser só meu. E Raquel lá, ficando irritada porque não conseguia gerar filhos, né, para dar ao marido. E Lia, o quarto filho. Lia, o quinto filho. E toda vez que ela engravidava, ela tinha certeza que a partir daquele, Jacó ia pertencer só a ela, ia amar mais a ela. E isso não acontecia, porque Jacó amava mais Raquel. Jacó passou por tudo que passou, trabalhou 7 anos, depois mais 7 anos, porque ele queria Raquel. Não era Lia. Não era Lia. Era por conta de Raquel. Raquel, a motivação de Raquel estava estranha. Ela dizia, não, eu quero ter um filho, porque ela não queria ter um filho porque ela queria realmente ser mãe. Ela estava meio que numa competição. Eu acho que teve um período ali, né, teve um pedaço que aí diz que Deus se compadeceu de Raquel, e Raquel engravidou. Será que naquele momento eu fiquei pensando, meu Deus, será que ela caiu em si? E fez, o que é que eu estou fazendo, hein? Será que naquele momento ali ela se afligiu, ela se derramou, como Ana, né? Como Ana fez. E aí me remete lá para 1 Pedro 5,7, quando a palavra diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? A Ana ficava ansiosa, angustiada, aflita. A Raquel, ela estava querendo competir o amor de Jacó com a irmã. Por isso que ela queria engravidar, para que Jacó voltasse os olhos para ela. Lia, quando teve o seu 6º filho, teve certeza absoluta. Foi depois do sexto filho de Lia que Raquel engravidou, né? E Raquel teve 2 filhos, que foram os últimos, o José e o Benjamim. E ela morreu depois do Benjamim, né? Ela morreu durante o Benjamim. E tudo estava dentro de um propósito. Deus não faz nada fora do propósito. Também acredito piamente nisso. Piamente. Essa história, ela me remete hoje, né, a muita condição que hoje uma mulher quer ter um filho. Qual o propósito? Porque tem tantas mulheres que hoje querem um filho por tantas motivações, né? Não é muitas vezes aquela correta, mas ela quer ter por alguma razão. E quando se tem, eu costumo dizer que filho, ele não é um boneco. Não. Ele não é você brincar de casinha, não é você ter simplesmente por algumas motivações, como você acabou de colocar, erradas ou banais, né? Eu costumo dizer também que na minha grade diária, o meu filho está enquadrado em todo o meu dia, né? E olha que eu só tenho um. Mas a minha grade diária, ele está enquadrado em todos. Então, eu acho muito pertinente quando você planeja, a motivação está em Deus, como família é construir, porque a Bíblia, ela enfatiza que é maravilhoso, nossos filhos são heranças do Senhor, a própria Bíblia diz. Então, assim, quais são as motivações que nós temos engravidado ou querendo ter filho? Qual tem sido a motivação do nosso coração? Né? Porque quando a gente tem, não é qualquer coisa que nós vamos ter. Nós vamos ter a herança do Senhor. Aquele que Deus me confiou para cuidar. Aquele que Deus nos confiou, mulheres, né? Nos confiou a cuidar. Aleluia. A criar nos seus caminhos. Então, a motivação realmente precisa estar em Deus. Né? Casados em uma aliança, né? Em um desejo, porque é muito importante, mulher, você planejar, você querer. Né? E outra coisa que as pessoas assim brincam muito, mas assim, eu costumo ter muito cuidado em relação a isso. É nesses desejos de ser menino, de ser menina e de querer, eu não queria, né? Eu não queria, mulheres, cuidado, né? Orem muito a Deus em relação a isso, porque é algo que está lá dentro ainda, está se formando, mas o reino espiritual, ele é mais real do que o físico. Isso. Né? Isso já está sendo introduzido naquela criança, essa rejeição. Eu não queria um menino, eu queria uma menina.
Eu não queria uma menina, eu queria um menino. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas Deus está, assim, me conduzindo a falar. Eu creio. É algo que eu lembro que na minha família são 5 meninos. Tinham na época 4 meninos netos e uma neta. E quando eu engravidei, todo mundo falava, não é uma menina, vai ser uma menina. E Deus já tinha me dado um sonho, já tinha dado um sonho à minha pastora, que eu estava com um menino nas mãos, era um menino, e eu comecei a ministrar a minha alma. Assim que eu digo, Senhor, você me deu ele, porque você sabe, né? Porque você me deu. Então ele já é amado e é o meu filho, Aleluia. é o homem que eu quero. Que Aleluia. eu quero é esse menino mesmo que você está me dando, né? Eu não quero, eu queria uma menina, porque na minha família tem muito menino. Porque eu queria dar uma neta à minha sogra, eu queria dar uma... Queridas, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Ele sabe porque está dando um menino, uma menina, 2 meninos, 3 meninos, 3 meninas. Ele sabe de todas as coisas. Então, o nosso papel como mães, né, nesse dia tão especial, reflexivo. Todos os dias são reflexivos. Né? Mas, digamos que com uma dosagemzinha maior, esses dias a gente está vivendo, né? Que o comércio, ele implica isso, o comércio, ele coloca isso, para a gente ficar lembrando o tempo todo, todos os dias, né? Isso. Então, se você parar um pouquinho para pensar na importância desse ser, né? Mães, na importância dos seus filhos, não só amanhã, mas todos os dias das nossas vidas, nós somos privilegiadas. Deus, ele nos presenteou. Não foi com um celular, não foi com uma casa, com um carro, foi com uma vida. Eu digo, meu Deus, você Aleluia. É muito Deus. Você é muito Jesus, como diz uma amiga minha. Jesus, você é muito Jesus. Porque ele nos presenteou com uma vida, com 2 vidas. Gente, não é qualquer coisa que você vai no comércio e você compra. Não é algo que você junta um dinheiro grande por anos e você compra. Ele te deu uma vida e foi gerado dentro de você. Ainda Amém. que esteja algumas mães me ouvindo, né, tenham filhos adotivos. Mas não foi gerado de mim. Mas no coração ele foi gerado. E ele já foi desejado. E foi Deus que te presenteou, sim, com esse filho, ainda que seja do coração. Então... eu acho que a dosagem de reflexão, eu creio que essa live ela está trazendo mais ainda esse Aleluia. fogo, né? Amém. Essas intenções, essas motivações, que elas precisam realmente estar corretas, Pastora, e diretas. Pastora, a adoção surgiu no coração de Deus, nós fomos adotados por Ele. Isso. Efésios capítulo 2 fala que o Senhor nos adotou. Somos né? adotados. Nós éramos apenas criaturas, feituras dele. Mas ele, através do seu Filho Jesus, quando Jesus morreu na cruz por nós, Deus está dizendo assim, eu agora assumo a sua paternidade. Se você crê em mim, se você tiver fé em mim, eu vou te justificar, eu vou te purificar, te salvarei e te tornarei meu filho. Te dou o poder de ser chamado de meu filho. Sim, por adoção. Jesus passou a ser o primogênito, ele antes era o unigênito. Ele passa a ser o primogênito, o primeiro dentre muitos irmãos. Obrigado, meu Deus, por essa adoção incrível. Eu queria fazer aqui, pastor, uma alusão ao texto que a senhora falou, de Isaías 49:15. Porque Deus é um Deus... Algumas pessoas riem quando eu falo isso. Deus é um Deus pai. Sabe essa expressão pai que o pessoal usa aqui? Quando a mulher é mãe, pai? Deus é pai também. Sabe por quê? O texto que a senhora usou comprova isso. Quando Isaías 49:15 diz que pode porventura uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta? Aí ele diz... Se porventura algo tão difícil vier a acontecer, aleluia, aleluia, aleluia. A palavra diz, o Senhor diz, eu jamais me esquecerei de ti, aleluia. Diz o Senhor, Ele toma um lugar, Ele nos adota. Que Deus é esse, pastora? Na verdade, ele nos tem, não é? A própria Bíblia diz que ele é pai dos órfãos
e marido Pai das dos viúvas. órfãos. Marido Então, das viúvas. eu costumo dizer que tem pessoas que se acham suficiente por muitas razões, mas eu costumo dizer que ele, só ele, é suficiente nas nossas vidas. Aleluia. Eu tinha uma mãe maravilhosa, eu tenho uma mãe maravilhosa, uma mãe cuidadosa, uma mãe amorosa, daquelas que eu já tinha mais de 20 anos e um belo período que eu costumo dizer que foi Deus que me botou num pano de prato ali e torceu, foi Ele. Ela estava ali, eu não era casada, eu morava com ela ainda. Ela estava ali nas madrugadas, querendo achar coisas para botar no meu dente, para passar a dor de dente. Aleluia. Então, era um amor que eu, meus irmãos, nós sentimos, que eu digo, meu Deus, só o teu amor é comparado. Mas eu entendia, Josemar, eu passei a entender que ainda assim, eu tendo todo esse amor, não era suficiente. Eu precisava desse amor aí, desse pai. Eu precisava dessa firmeza, sabe, você levantar e dizer, eu tenho um pai além do meu. Eu tenho o Criador, eu tenho aquele que me chamou, eu tenho aquele que me criou. E fazer com que você se sinta a própria. Aleluia. Sabe? A própria. Então, eu brinco até hoje, digo, eu me sinto a própria, né? Porque eu sou filha dele. Eu não sou filha de qualquer um, eu sou filha dele. Aleluia. Ele me escolheu. A Bíblia diz que nós somos uma nação santa, um povo escolhido, né? Sacerdócio real. Então, nós não somos qualquer uma. Propriedade exclusiva. Exclusiva, ou seja, não tem as cópias por aí. Eu sou eu, Josemar é Josemar, somos filhos adotados, né? Somos filhos, feituras dele, como diz a Bíblia. Então, filhos, né? Ainda que você hoje não conheça esse amor, né? Conheça o amor dos seus pais. Glória a Deus por isso, né? É maravilhoso ter uma mãe cuidadosa, é maravilhoso, mas ainda se você não sente suficiente, é porque essa lacuna ninguém preenche, né? É só ele que preenche, né? E quando você tiver o seu filho, você ainda assim vai entender, né? Quando você for mãe, você dizer assim, eu amo tanto, mas não se compara, e é comparado apenas ao teu amor, mas ainda assim é maior do que o seu, do que o meu, porque ainda que eu me esqueça, por alguma razão eu esqueça que isso é quase que ele. Quase que impossível. Será? Ele não. Eu quero pegar outro gancho aí, viu, pastora? Eu quero pegar outro gancho aí, porque esse assunto também remete a outro assunto. A gente está quase chegando no finalzinho aqui da nossa live, mas eu não poderia deixar passar essa semana. A senhora deu gancho aí e eu vou pegar aqui. Primeira Reis, lá em Primeira Reis, tem o texto em que ele até um texto que remete um pouquinho a João 3,16, porque é Primeira Reis 3, verso 16 em diante um pouquinho. É interessante isso. Quando conta a história do rei Salomão julga a causa das duas mulheres. Elas estavam grávidas e elas tiveram seus bebês. E aí, ao acordar, um dos bebês estava morto. E a outra trocou os bebês. Meu Deus do céu, que incrível. Isso é ser mãe. Né? Foi colocado à prova ali o amor de mãe. Porque existe mãe e existe a mãe de verdade. Existe apenas aquela que gerou e que colocou no mundo. Mas a mãe de verdade é aquela que cuida, que ama, que protege. Que, se preciso for, entrega a seu filho para que ele possa viver. Foi o que aquela mãe fez. Né? Quando Salomão disse assim, vamos resolver esse problema, vamos dividir essa criança no meio, cada uma fica com um pedaço. A mãe verdadeira disse, não faça isso. Entregue a criança para ela. Eu prefiro que ele viva. Ele entendeu quem era a mãe de verdade. Aleluia. De verdade. Aleluia. Isso é incrível. Louvado seja Deus. É essa diferença, Josemar, que você acaba de falar aí. Uma verdadeira mãe.
né? O Uma que ela verdadeira mãe. deseja para o seu filho. O que ela quer? Ela queria que ele vivesse. Né? Não, então entrega para ela, entrega, porque eu quero que ele viva. Né? Então é esse amor e cuidado que a gente tem, que a gente acha que ninguém tem mais. É só a gente que tem. A gente acha que por mais que uma avó cuide bem, uma tia cuide bem, alguém, uma secretária cuide bem, mas não vai cuidar melhor do que você. Isso não é para menosprezar o cuidado da outra pessoa. É algo que está na nossa natureza, na natureza humana de uma mãe. Não é de mães que existem por aí, mas de uma mãe. É essa natureza que a gente tem, de achar que a gente cuida melhor do que todo mundo. Né? Ah, mas a minha sogra cuida muito bem, minha mãe, mas eu tô olhando, tá comigo, eu tô cuidando, né? Então, é muito importante esse ser. É realmente algo de Deus. Algo realmente formado, criado por Deus. Maninha, quero deixar aqui registrado. Já deixei, mas quero deixar de novo. Minha maninha, de Severina Bio, amo sua vida, querida velhinha. Conte comigo sempre, viu? E diga a sua mãe, dona pastora Rose, que eu sinto a saudade do munguzá que ela mandava pra mim. Vou dizer a ela, viu? Ela ainda lembra muito de vocês, lembra muito de você, mas eu vou lembrar ela que você está falando do munguzá dela na live aqui, que você lembrou do munguzá que ela mandava. Pastora, deixa eu dizer uma coisa. Munguzá. Delicioso, por sinal. Deixa eu dizer uma coisa, ó. Isso aqui, a nossa canequinha da nossa página, todo mundo que participa recebe. Mas eu não tive como encontrar a pastora durante a semana para entregar. Mas fica aqui registrado que a pastora vai receber o seu mimosinho. Tá aqui, ó. Ó, isso aqui é mulher, ó. Fém mulher. Que é para quando a mulher participa. Então tá aqui, vai chegar até as suas mãos, nosso mimo, a nossa canequinha, tá certo? Amém, pastora, antes de terminar. Foi um prazer. Calma aí, antes de terminar, eu quero liberar uma palavra profética aqui, porque muita gente assiste as lives depois, ela fica registrada no feed da página e muita gente vai lá acessar depois para assistir. E eu quero liberar uma palavra profética aqui em Deus, porque eu sei que pessoas enfrentam problema para conseguir uma gestação, para engravidar, tem procurado a medicina e deve procurar mesmo, tem se esforçado, tomado medicamento e tem usado até pouco a fé. E nós queremos, como diz Hebreus 10, 23 e 24, estimular agora os irmãos a praticarem a fé, estimular para que eles possam ter o desejo e fazer como Ana, que na sua aflição, na sua amargura, na sua humilhação, no seu desejo de agradar o seu marido, de ser mãe, ela foi aos pés daquele que podia solucionar o seu problema e resolveu. Eu quero dizer aqui, eu vou até ler para não errar os nomes aqui. Eu quero dizer aqui que Sara, já idosa, quando Deus mandou a promessa para ela, ela sorriu. Ela sorriu, não acreditou na promessa de Deus. E quis até dar um jeitinho brasileiro, né? Como se ela fosse brasileira. Dar um jeitinho para que a promessa se cumprisse. Mas Deus havia uma promessa e havia um propósito. E Deus cumpriu na vida de Sara. Sobre a vida dela. Então Deus cumpriu a sua promessa, cumpriu a profecia, e Isaac nasceu e a promessa se cumpriu. Deus operou um milagre. Assim também na vida da Rebeca. Rebeca também, a esposa de Isaac, também era estéril. Isaac amava a Rebeca, assim como Abraão amava a Sara. E Isaac orou ao Senhor, e o Senhor abriu a madre de Rebeca, e Rebeca gerou filhos. Assim também, como nós falamos da Raquel, assim também teve a Isabel, que gerou o João Batista, primo de Jesus, que anunciava, que preparou o caminho para que Jesus viesse. Isabel, já idosa também, o seu marido também não acreditou muito que o milagre aconteceria, tanto é que ele ficou mudo até o nascimento do seu filho, né? Deus fala assim, duvida, é melhor não duvidar, meu irmão, não é melhor não duvidar. Se Deus falar, creia sem duvidar. Isabel também, teve a Sunamita também, lá em 2 Reis, sabe, quando o Eliseu estava lá
E o marido dela já era idoso e ela também não tinha filho, mas ela teve a atitude de acolher, de suprir a necessidade do homem de Deus. E o homem de Deus quis recompensar ela. E ele fez: o que é que eu posso fazer por ela? Ela não tinha filhos e ele fez: olha, ele lançou a palavra profética e disse: dentro de 1 ano tu estarás com o teu filho. Aleluia, aleluia. Pastora, nessa hora eu quero lançar aqui, usando a minha fé, uma palavra profética. Amém. Sobre a vida de qualquer mulher que glória hoje, ou amanhã, ou posteriormente vai assistir essa live lá na página do Falando Entre Nós e vai receber a palavra profética, porque nós somos homens Amém. E mulheres de Deus. E se o Espírito Santo habita em nós, esta palavra profética há de se cumprir. E eu gostaria de pedir, pastora, que no nome de Jesus, nesse momento, a pastora pudesse levantar a sua voz em oração, liberando, pedindo para Deus abrir a madre, para que essas mulheres que sofrem tanto, que estão padecendo, que estão desejosas de alegrar o seu coração, alegrar o coração do seu marido, com a bênção da herança do Senhor, que é os filhos. Pastora, no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, amém, queridos? Você que está aí me ouvindo nessa live, você que posteriormente ouvir, creia, assim como foi colocado já nessa noite, que a fé, ela é o combustível para as nossas vidas. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por cada mulher que nesse momento, Pai, está ouvindo essa live, Pai. Que a tua palavra, Senhor, como a própria Bíblia diz, que ela, Senhor, é faca de 2 gumes. Ela penetra, Pai, no mais íntimo do nosso interior. Eu creio nisso, Senhor. Porque ela vai além, Senhor. Ela vai nas juntas, na medula. Portanto, Senhor, penetra nos nossos corações. Em especial, Jesus. São essas mulheres que estão sofrendo hoje, com os corações desejosos, Pai. Oh, Deus, de ter um filho, entendendo que é herança tua. Oh, Deus, entendendo que a família, ela nasceu do teu coração. Deus, em nome de Jesus, Pai, opera aquilo, Senhor, que nós, humanamente falando, não temos esse poder. Só foi dado a ti, Senhor, que é o poder do milagre, Pai, de realizar aquilo que nós não podemos realizar. Senhor, a tua palavra diz que você traz à existência aquilo que não existe. Portanto, Senhor, gera no coração dessas mulheres, Senhor, a força, a fé, a confiança, a motivação, Senhor, o não desistir, o não retroceder, mas perseverar. Sim, crendo que você vai, Senhor. Toca nos úteros nesse momento, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Vai abrindo, vai tirando, Senhor, tudo aquilo, Pai, que tem impedido das tuas filhas de gerar, Senhor. Oh, Pai, você fez, você é o mesmo Deus. Você é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Você operou, Pai, na vida dessas mulheres, realizando milagres. Senhor, você continua o mesmo. Opera, Deus, esse milagre, Pai, que hoje a tua filha te pede. Talvez chore, clame, Senhor. Pai, mas só você pode fazer. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos, Pai, e te agradecemos porque entendemos, Pai, que só o poder, só esse poder foi dado a você, Senhor. Aleluia, aleluia. O que podemos fazer, Pai, é orar, é interceder e crer, Senhor. E levar essa palavra a essas mulheres de força, de motivação, Senhor. Aleluia. E que você permanece o mesmo. A tua palavra diz que você é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Em nome de Jesus. Amém, mulheres guerreiras. Aleluia. Aleluia. Pastora, aleluia. Já vejo testemunhos. Já vejo testemunhos. Amém. Porque o justo vive por fé. E pela fé eu já vejo testemunhos. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E passe para mim, por favor. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastora, eu quero ser grato em Deus com todo o meu coração pela sua disponibilidade em estar conosco nessa noite, abençoando as vidas que entraram, que saíram, que ficaram do início até o final e aquelas que vão ver posteriormente, que eu sei que sempre acontece dessa forma. E eu quero deixar a oportunidade franqueada
para a senhora fazer as suas considerações finais. Amém. Eu quero agradecer demais, Josemar. Pedir perdão, eu entrei na live ali, já brincando, rindo com Josemar e não declarei a paz do Senhor, mas que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, que ela possa pairar. A Bíblia diz que a paz dele é a paz que o mundo não dá. Então, se você tem a paz de Cristo, essa paz que excede todo entendimento, minha irmã, meu irmão, você tem tudo. Então, aleluia. Eu declaro a paz do Senhor sobre a vida de vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Eu fiquei lisonjeada, me senti honrada, né? Ansiosa por esse momento. Os horários não estavam meio que batendo. E eu digo, Senhor, né? Você está no controle de tudo. Mas eu louvo a Deus por sua vida, Josemar. Você sabe que hoje nosso contato não tem sido como antes, mas eu entendo que por situações da vida, mas eu costumo dizer que para estar junto, para estar dentro, próximo, muito próximo, não precisa estar assim, juntinho todos os dias. Não precisa estar colado para estar junto, né? Colado. Você, Taimine, as meninas, vocês fizeram parte, vocês fazem parte da minha vida. Amém. Você sabe, num momento muito especial da minha vida, você estava ali, né? Que alegria, como sempre. Que honra. E eu só tenho a agradecer a Deus eu já sabia o homem de Deus que você era, mas como você se tornou muito mais, não é? E hoje eu me alegro, e para mim você é um testemunho, eu falo de você para muitas pessoas. E continuo, não é? Falando, porque eu costumo dizer que a nossa amizade, a nossa aliança, ela foi construída em Deus. E amém. Sinto falta de quando a gente sentava e conversávamos muito sobre o Senhor, porque nós parávamos muito na hora do almoço para conversar sobre o Senhor. Meu querido, muito obrigada. Deus te abençoe muito seu ministério, Taimine, né? Vocês como família de Deus. As crianças, amém. As meninas que cresçam ali na graça e no conhecimento do Senhor. Minha querida, meu querido que me ouviu nessa noite, que irá me escutar posteriormente, Deus te abençoe, né? Que as bênçãos dele possam recair todos os dias sobre a tua vida, em nome de Jesus. Ai, ai, meu Deus, amém. Que noite foi essa, meu Deus do amém. Céu. Hoje foi aprendemos bênção. sobre honra, aprendemos sobre honrar pai e mãe, nesse dia tão especial, na véspera do Dia das Mães, com a pastora Rose Passos, do Ministério amém. Eloí. Amém. Cara, glória que incrível, que incrível. E fique aí, viu? Avisa o pastor Igor que nós vamos já agendar o dia dele estar aqui comigo também, tá? Amém. Um assunto topado amém. Das galáxias que a gente vai estar aqui tratando junto, viu? Ele que se prepare. Só depende da agenda amém. dele. Manda ele entrar em contato comigo, que eu quero ele aqui comigo também. E vai ter dia que vai estar o casal. Quero vocês dois e nós dois. Viu? Eita, vai ser bênção. Vai ser bênção. Meter fogo nesses casais. Eu creio. Pessoal, Deus te abençoe, meu querido. Rafael Leonardo, Jéssica, todo mundo que participou do início até o final, que deu uma passadinha. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Nosso amém. Próximo encontro será na sexta-feira, às 21 horas. Próxima sexta-feira, às 21 horas, estará conosco aqui o pastor Breno, ministro da Igreja Batista Aviva Recife, aqui no bairro da Mostardinha. Então, não perde, começa a criar expectativa que vai ser tremendo para a glória de Deus. Pastora, um beijo no coração. Muito obrigado por tudo, viu? Até a próxima, porque virou outras. Amém. Tchau a todos. Fiquem na paz. Tchau.